Então sejam muito bem-vindos e vamos iniciar então o nosso estudo de hoje sobre a Parashá Behar, com esse tema talvez um pouco polêmico, né? Deus é capitalista ou socialista? Né? Será que hoje nós vamos investigar aí o modelo econômico do Eterno? Mas nós vamos ver que nessa Parashá nós vamos ter assim um foco muito grande justamente nessa questão econômica e social. E a Parashá é bastante curta, né? É só um capítulo praticamente. Ela vai tratar principalmente de 3 situações, que é o conceito da Shemitah, o descanso da terra, do Yovel, o jubileu, que é após um ciclo de 7 Shemitot. E aí nós vamos ter algumas leis correlatas a esse conceito de Shemitah e Yovel sobre o resgate das terras e das pessoas. Então, o que seria então a Shemitah, que está lá em Levítico 25, verso 2 a 7 e versos 20 a 22. Então, essa ideia de que em 6 anos as pessoas devem cultivar a terra, e no 7º elas cessam de trabalhar na terra. Então é um Shabat da terra, só que um Shabat de anos. Né? Então se completando uma semana de anos, no 7º, então há uma paralisação. E é algo que Deus requeriu que o povo de Israel fizesse assim que eles entrassem em Canaã. Aqui eles estavam no deserto ainda, mas quando eles entrassem, eles teriam que cumprir isto. E é a única nação no mundo que recebeu esse tipo de mandamento. E isso daqui é um dos mandamentos assim que não faz muito sentido uma nação que não recebeu isso da parte de Deus colocar em prática. Você não vê hoje nenhuma nação no mundo aplicando essa ideia de Shemitah, descanso da terra. Então no 7º ano ninguém lavra. Mas as pessoas nesse 7º ano, que elas não iriam cultivar, elas precisariam continuar se alimentando. Em um ano, sem plantar, sem colher, é bastante tempo. Então como é que as pessoas iriam se alimentar dessa forma? Aí Deus promete que no 6º ano ele daria uma porção a mais. Assim como Deus dava a porção dupla do maná para o povo de Israel quando estava no deserto no 6º dia, para que eles não precisassem colher o maná no 7º. Então Deus promete que a terra iria dar frutos abundantes no 6º ano, que eles poderiam estocar e comer no 7º, e também no 8º e até no 9º ano. Ou seja, ia ser uma produção assim sobrepujante. Porque as pessoas que trabalham na terra, elas precisariam de mais tempo até recompor a produção. Porque a gente sabe que cada cultivo tem um período de plantio, maturação e colheita, que às vezes poderia ser mais para o final do ano, porque a época das chuvas se dá no final do ano, e o ano começa ali pelo mês de abril. Então poderia demorar, então poderia às vezes só no 8º ano, ou até o 9º, para que eles começassem a colher. Então Deus promete dar o fruto em tempo suficiente para que a colheita estivesse madura. E aí no caso do Yovel, é um conceito ampliado da Shemitah, em que aí nós temos aí agora 7 períodos de Shemitah. Então ali em Levítico 25, 8 a 17, que vai definir isso. Então após 49 anos, 7 vezes 7, o 50º então é o ano do Yovel, do jubileu. Só que o ano do jubileu, tem mais coisas que devem ser feitas além da própria Shemitah. Né? Primeiro, uma das coisas é a própria Shemitah, é o descanso da terra. O segundo item é a devolução das terras aos antigos donos. E o terceiro item é a libertação dos escravos. Então aqui a gente já sabe que ali a sociedade israelita, de forma parecida e análoga com outros povos vizinhos, então
tinha essa questão da escravidão. A escravidão era uma realidade e era moralmente aceito a escravidão. Hoje, para nós, é muito espantoso, é muito estranho e moralmente errado. A gente tem uma impressão muito ruim da escravidão hoje. Até porque a gente já sabe o que aconteceu aqui no Brasil, na escravidão, né, a opressão aí com uma parcela da população. Não estamos falando apenas de uma divisão de classe, mas de uma divisão de raças, né? Então ficou uma coisa... E a opressão, né, o tratamento sub-humano, nós temos uma impressão muito errada. Mas a verdade é que um pouco mais de 100 anos para trás, a escravidão era uma realidade, era algo moralmente aceito. E aqui, com relação ao povo de Israel, nós não temos a situação que teve no Brasil, uma questão racial, né, uma questão de um povo específico da África que foi trazido e eram tratados como animais. Mas era mais tipo de escravidão causada por uma situação econômica, uma situação de falta de mantimento, falta de renda e de propriedade. Então, o jubileu ele permite que essa situação que não é boa, ela seja restaurada. Então, as pessoas que acabaram caindo na escravidão ou perderam terras, que ela fosse restaurada nesses aspectos. E aqui nós poderíamos também perguntar, né, por que Shemitah e Yovel dessa forma? E aqui a gente vê um padrão de 6 anos, 7º ano, né, descanso. Né, o descanso da terra é análogo ao Shabat. Né? Nós temos 6 dias trabalhando, 7º não se faz nada, não se trabalha. Então, 6 anos trabalhando na terra, no 7º ano não se trabalha na terra. Então, nós temos um Shabat de anos, ampliado. E Yovel parece Shavuot, parece aí 7 semanas de anos, assim como nós temos as 7 semanas de Shavuot, que levam até Shavuot, que é a festa das semanas. Então, no 50º dia, nós estamos justamente nessa contagem agora, a contagem do Homer, até chegar em Shavuot. Então, são 49 dias e o 50º é Shavuot. Então, a gente vê uma analogia aí da Shemitah e do Yovel com isso. Então, aqui eu criei esse neologismo aqui. Será que Deus é shabatílico? Ele é obcecado pelo Shabat? Sim, ele gosta tanto assim do Shabat que ele não estou satisfeito apenas com o Shabat de dias. Acho que eu vou criar um Shabat de anos também, para que o povo guarde. Porque é o meu dia preferido, eu gosto muito desse dia e vou criar um Shabat de uma semana de Shabat de anos e gosto também muito do número 7. Vou criar então 7 vezes 7. Até tem aquela questão, né, que lembrei agora, que quando Pedro pergunta a Yeshua, quantas vezes devo perdoar? 7, né, vezes 7? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, esse 7 vezes 7 e 70 vezes 7, ele dá essa ideia de uma coisa completa mesmo, né? E nós vemos assim que também que o Shemitah e o Yovel, então, eles estão conectados, porque o Yovel ele também é uma Shemitah, só que aumentada. Só que na Shemitah em si, nós não temos a questão de libertação de escravos ou devolução de terras. Nós só temos a paralisação do trabalho na terra. Então, só para a gente entender um pouco aí dessa parte econômica e social dos povos antigos, no qual Israel também se insere, vamos ilustrar com um exemplo didático, aqui, algo até meio lúdico. Então, aqui nós temos o seu José, e ele tem uma fazenda bem bonita, e nessa fazenda, então, ele tira todo seu sustento, sua renda, e ele consegue alimentar a sua família e viver muito bem. Só que, em um dado período, a fazenda começa a ir mal por causa do clima. Nós temos uma seca aí que já dura algum tempo, e ele não está conseguindo plantar porque não tem chuva, as plantas não estão crescendo, e aí ele não está conseguindo
ele não está conseguindo pagar suas dívidas, seus compromissos, e aí ele já está começando a passar por um aperto muito grande. Mas, o que ele pode fazer? Ele tem uma ideia, ele é também além de fazendeiro, ele é um empreendedor. Então, ele resolve construir dentro da sua fazenda uma pousada, porque a fazenda dele ficava à beira de uma estrada muito importante. E as pessoas estão passando muito por ali, porque elas estão saindo daquela região e indo procurar outras regiões melhores para sobreviver. Então, as pessoas têm que parar ali, então ele construiu uma pousada, uma casa ali para as pessoas passarem a noite, e as pessoas estão passando muito por ali, então, com certeza ele vai ter uma renda garantida. O problema é que ele estava indo mal nas suas finanças, né? Então, como é que ele vai construir essa pousada? Então, ele vai até o banco e pede um empréstimo. E ele apresenta a proposta dele para o banco. Só que o banco não vai simplesmente conceder esse empréstimo sem ter uma garantia de que o capital emprestado vai retornar. Então, ele pede uma garantia. E qual que é a única garantia que o seu José tem? A sua fazenda. Então, ele coloca a sua fazenda como garantia e hipoteca ela. E assim, o banco concorda em conceder o empréstimo, e aí ele constrói a pousada e as pessoas realmente param para dormir lá, e ele consegue a renda e ele paga ao banco e consegue sobreviver àquele período de seca, até a chuva voltar. Agora imaginemos uma situação um pouco diferente. Imaginemos que o seu José ele não tem esse perfil empreendedor, ele não sabe administrar uma pousada, ele não sabe nem como construir a pousada. Ele nem tem essa ideia, ele só é um fazendeiro. Mas você tem um empregado chamado Jacó, que tem essa ideia de... Ele também está passando pela mesma dificuldade, está na fazenda lá, sem renda, sem produzir. Mas ele tem essa ideia, vou fazer uma pousada. A mesma ideia que nós apresentamos no exemplo anterior, o Jacó tem. E a seca está lá, devastando a terra. Só que daí o que o Jacó faz? Então, ele tem a ideia de fazer a pousada, só que ele também não tem dinheiro para esse empreendimento. Ele vai ao banco, só que o banco pede uma garantia. Só que o Jacó, diferente do seu José, não tem essa propriedade para dar como garantia. Ele não tem essa propriedade para hipotecar. Então o banco nega o empréstimo. Ele não vai correr o risco, né? E se não der certo a ideia? Aí o banco vai perder todo o dinheiro. Então o Jacó é mandado embora, porque a seca ainda não acabou. O seu José não tinha como pagar o Jacó. Então o Jacó é mandado embora. Então o Jacó, como não tinha uma propriedade, ele fica sem dinheiro, sem emprego, e daí só resta uma alternativa: tornar-se um escravo para sobreviver. E aí nós entramos justamente nessa ideia dessa pirâmide social antiga, dessas sociedades agropecuárias, que a economia girava em torno disso. Isso daqui é uma coisa que não é tão antiga assim. Até hoje existe isso. Na Idade Média era muito forte isso também. Nós temos então, no topo da pirâmide, os senhores de terras, né, os produtores, as pessoas que têm as grandes propriedades. Aí nós temos no nível intermediário os meeiros e assalariados. Os meeiros são aquelas pessoas que não têm terras, mas elas são facilitadores de fornecimento de mão de obra. Então, eles negociam com os donos das terras para fornecer mão de obra, e eles daí são remunerados por isso. E nós temos os próprios assalariados, que são aquelas pessoas que são pagas para trabalhar numa terra. E daí nós temos, e não poucos, os escravos, que são aquelas pessoas que acabavam empobrecendo e não tinham como receber sequer o salário, ficavam devendo e precisavam oferecer a si mesmos como um trabalho para poder se manter.
porque essas pessoas não tinham propriedade, não tinham moradia. Então elas precisavam morar junto de uma pessoa que tinha terras, e para pagar o custo da sua moradia, aí usava o trabalho escravo. Isso nos leva a entender, então, essa tendência também econômico-social, em que acabava que não diferente de hoje, as terras elas se concentram nas mãos de poucas pessoas. As pessoas que são empreendedoras, elas têm essa característica de multiplicar a sua riqueza. Então, elas acabam sempre adquirindo mais terras. Quem jogou o banco imobiliário sabe muito bem isso. O teu objetivo é você comprar tudo ali, as propriedades, e que todos fiquem devendo para você. E no mundo, né, os grandes homens de negócios e políticos e grandes latifundiários, eles têm essa visão. Então, eles vão comprando e vão dominando tudo. E quanto mais poder eles têm, maior a tendência deles dominarem mais. E isso daí não é uma coisa nova, né? Isso já acontecia desde sempre. Então muitas pessoas vão acabar com pouco acesso às propriedades e à terra. A maior parte vai ficar nas mãos de poucos, e a maioria das pessoas vão ter pouco acesso à riqueza e a terras que pertençam a si mesmas. E quanto mais uma pessoa estiver alienada de uma posse, de uma propriedade, de uma terra, mais perto ela estará de se tornar escrava. Outra coisa também que é importante a gente saber é que, por exemplo, uma pessoa que tem muita terra, ela precisa de muitas pessoas para trabalhar nela. Então ela vai se aproveitar dessa vulnerabilidade que muitas pessoas vão ter, e elas vão ser exploradas nesse trabalho, porque o trabalho na terra, o trabalho agropecuário, ele é um trabalho penoso. E isso daqui é algo que desde o princípio, lá em Gênesis, a gente já sabe disso. Deus diz assim, o solo é amaldiçoado por tua conta, você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Só que no caso, você, aqui são os escravos, porque os grandes donos de terras não vão trabalhar duro. Quem vai trabalhar duro são os escravos. Assim, além de ter terras, é preciso ter bastante gente para trabalhar. Então o senhor de terras vai dominar sobre muitas pessoas. E a gente sabe pela história que muitas nações elas cresceram, se fortaleceram e dominaram através do trabalho escravo, né? O Império Romano foi talvez o império mais duradouro, assim, que dominou a maior parte, assim. Talvez tivemos alguns impérios no Oriente que também pudessem competir com o Império Romano nesse sentido, como os mongóis, mas todos eles exploravam esse tipo de mão de obra. E nós vemos isso também lá, os egípcios, os babilônicos, os gregos, né? Os gregos tinham uma divisão de classes muito bem definida, e os escravos não tinham direitos civis. Às vezes viviam até em locais separados, assim, eles não moravam no meio da cidade, viviam nos arredores. E a gente vê que nós estamos, como eu falei no início, num contexto em que a escravidão é algo assim totalmente reprovável, né, aos nossos olhos. Todo mundo reprova a escravidão, embora ela ainda continue a ser praticada em oculto em alguns lugares. Mas, de forma geral, todos nós repudiamos a escravidão. Mas isso é algo moderno. Até pouco mais de 100 anos atrás, e isso ainda existia. Então a Torá aqui ela está trazendo um ponto de equilíbrio para essa desigualdade. A Shemitah, por exemplo, oferece uma perspectiva de descanso para o pobre e para o escravo. Porque o trabalho duro que era feito durante 6 anos, e daí no 7º ano não se lavra a terra, então logo durante 1 ano o escravo e o pobre eles têm um refrigério. E eles inclusive podem comer de graça nesse ano, porque eles podem pegar aquela comida estocada em abundância. E veja como o versículo 6 do capítulo 25 enfatiza isso. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento a ti. E aí olha só quantas pessoas são listadas aqui. Os teus servos, a tua serva, o teu diarista e o estrangeiro que peregrina contigo. Então todas essas pessoas aqui são pessoas já com nível de favorecimento reduzido. A serva, o diarista e o estrangeiro.
Aquela pessoa que provavelmente não tem uma propriedade. Nós temos também aqui, ao longo da nossa porção, algumas leis que não tratam especificamente sobre Yovel e Shemitah, que seriam as leis lá de resgate, da devolução das terras, que nós podemos dizer assim, alternativas e concessões. Então, no verso 25 do capítulo 25, diz assim: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. Então aqui nós já vemos esse princípio muito importante, e esse é muito prático, e vale para nós nos dias de hoje, que é quando você vira o teu irmão, e aqui no caso, o seu parente, né? Se você vê que o seu parente empobreceu, passou por alguma dificuldade, você tem a obrigação, isso não é, uma caridade, assim, é uma obrigação, é diferente aqui, de apoiá-lo. Aqui no caso, se ele perdeu a sua terra, você terá que, o parente mais próximo tem que fazer o resgate da terra para ele. Esse conceito nós vemos de forma semelhante quando nós lemos hoje a Haftarah, do primo de Jeremias, que ofereceu a terra para Jeremias, porque ele era o seu parente mais próximo. Então a gente vê aqui que Deus ele não gosta, não se agrada quando alguém empobrece. E ele também não gosta que a pessoa tenha que perder a sua propriedade. Ela empobreceu, teve que vender para poder pagar as suas dívidas, mas daí ela ficou sem aquela herança, sem aquela a terra que os seus herdeiros depois iriam levar. Então ele ordena que o parente faça o resgate. Então esse é o primeiro nível de prioridade aqui. Nós temos que ajudar os parentes, os do sangue. Agora vamos supor que a pessoa não tem um parente próximo, que todos eles já morreram, não tem um parente próximo que possa fazer esse resgate. Então, logo ela ficaria sem terra e sem teto. Teria que vender tudo que ela tem para sobreviver e ficaria sem terra e sem teto. E daí, como que ela poderia fazer então? Aí vem uma nova solução. Lá no versos 35 a 37. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás deles juros nem ganho, mas do teu Deus terá temor. Para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Então aqui nós temos uma segunda situação, que é a pessoa que não tem um parente para ajudar. Então, os do povo mesmo, alguém do povo, irá, ou mais pessoas do povo, irá entrar com uma ação para que essa pessoa se levante de volta daquela situação. E como que elas podem fazer isso? Emprestando dinheiro para ela. Então, veja que 2 vezes ele fala, né? Não tomarás dele juros. E depois, não lhe darás dinheiro com usura. Então, quando ele fala, não lhe darás dinheiro com usura e não tomarás dele juros, já está partindo do pressuposto que é para dar o dinheiro para essa pessoa. Então, essa pessoa que está com dificuldade, ela tem que ser dado algum capital a ela. Mas sem a cobrar os juros, porque você não pode lucrar em cima da vulnerabilidade do seu irmão. Então você só vai dar mas também você não vai ficar sem receber o dinheiro. Você não está dando esmola, uma esmola aumentada para o seu irmão. Você está dando um capital, igual lá o banco que deu capital para o seu José, para ele se reerguer, para ele entrar com um novo negócio, fazer alguma atividade que ele possa se manter depois. E depois ele vai devolver exatamente o que foi emprestado, sem juros. E ainda você pode pegar essa pessoa que está sem teto para morar um tempo com você também. Isso é algo que está escrito aqui, né? Para que ele, como estrangeiro e peregrino, viverá contigo. Ou seja, o estrangeiro e peregrino não tem onde morar, então ele precisa ser acolhido. Então esse tipo de situação também é algo que a gente deve refletir hoje, né? Como que às vezes alguma pessoa que está em necessidade, será que eu tenho condições de
trazer ela para morar um tempo na minha casa, até essa pessoa se reerguer? E se ainda assim não der certo? Aí a pessoa foi lá, recebeu esse dinheiro emprestado, ficou morando um tempo na sua casa, mas ela não conseguiu prosperar no seu negócio, ficou sem dinheiro de novo, não conseguiu pagar a sua dívida. Então aí Deus ainda dá mais uma alternativa. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como diarista, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, e ele e seus filhos com ele, tornará a sua família a possessão de seus pais. Então nesse caso, daí a pessoa vai acabar ficando como escravo, como seu escravo, só que você não pode tratá-lo como escravo. A pessoa vai ser um escravo, um pseudo-escravo, na verdade. Ela vai ser escravo assim em tese, mas na prática você vai ter que tratar ele como um assalariado. Você vai ter que, e não vai poder oprimir ele no serviço. Você vai ter que tratar ele de forma bastante humanitária, né? Com bastante compaixão. E ainda ele sairá com posses no jubileu. No jubileu ele será restaurado da sua condição de escravo, volta à liberdade, com posses. Então ele será libertado no Yovel e não vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Assim como o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, que eles eram escravos, eles saíram libertos e com posses. Eles não saíram com uma mão na frente e outra atrás. Tipo, só com a roupa do corpo. Eles saíram com bastante coisa. Saíram com animais, com ouro. Então agora vamos analisar aqui algumas conclusões que a gente pode tirar com tudo isso. Shemitah e Yovel e as leis de resgate são instrumentos para se evitar a escravidão. Então a gente vê aqui que a escravidão era algo aceito, era uma condição que era às vezes inevitável devido à conjuntura dos povos daquela época. Mas Deus ele dá alguns instrumentos aqui para suavizar e eliminar a prática de escravidão para que ela não se torne algo permanente. Como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, em que o escravo ele já nascia escravo e o único destino da vida do escravo era ser escravo para sempre. E se ele tivesse filhos, continuariam sendo escravos. Apenas excepcionalmente um ou outro, por força do destino, às vezes por alguma situação muito excepcional, conseguiu uma carta de alforria e saía daquele contexto de escravidão. Mas isso era exceção da exceção, né? E aqui não, aqui na Torá nós não temos isso. Nós temos situações que fazem com que a pessoa, para se tornar escrava, tudo vai dar errado. Porque tudo deu errado. E ainda assim, se tudo der errado, depois de um certo prazo, que é o jubileu, a escravidão vai terminar para ela. E a Torá, com isso, também traz um contrapeso para evitar essa tendência humana de desigualdade social e de acúmulo de terras e poder nas mãos de poucas pessoas, sendo que as outras ficariam sendo exploradas. E essa concentração de riqueza e terras, ela não é apenas um problema econômico e social, ela é um problema espiritual também. Porque quando poucas pessoas acumulam o poder, elas ficam com o controle sobre a vida das outras pessoas, porque essas pessoas dependem das terras. Se eu tenho uma grande porção de terras onde eu produzo muitos alimentos, e as pessoas que trabalham para mim, elas dependem da minha riqueza, do que eu controlo para sobreviver, então eu é que alimento muitas pessoas. Então elas dependem de mim. E esse tipo de dependência, Deus ele não quer que aconteça, porque as pessoas têm que entender que a provisão de todas as pessoas vem de Deus e não de um ser humano. E quando poucas pessoas que concentram as terras em si, elas têm esse poder, elas mesmas acabam se deificando. Elas pensam que elas são deuses. Nesse sentido, de eu tenho o controle, eu tenho o poder, eu é que decido o destino das pessoas, da humanidade. Como acontece hoje, né? Hoje a gente vê aí grandes empresas, tanto da agropecuária quanto energéticas, o mesmo da tecnologia, controlando e manipulando e moldando como as pessoas vivem.
E aqui, falando um pouco, né, sobre o título da nossa porção, a gente vê que a Torá ela não é capitalista, nesse sentido que nós percebemos hoje, porque nós no capitalismo que a gente vê acontecendo hoje, é como no banco imobiliário. Os empresários querendo comprar outras empresas e se apoderar e aumentar o seu poder. Só que quando a Torá ela coloca um ano de jubileu, ela faz com que não vale a pena você ficar com a terra, com muita terra para sempre, porque uma hora você vai ter que devolver. Então, a cada 50 anos existe um reset, uma renovação. Então, é uma forma que Deus regula para que todas as pessoas sempre tenham direito à terra, porque a tendência humana é que haja esse acúmulo. Só que a Torá também não é socialista, como nós percebemos hoje, porque a Torá simplesmente não prega uma divisão igualitária das terras. Ela permite que, ao longo do tempo, algumas pessoas acumulem mais poder e riquezas e outras acabem empobrecendo, porque há de se considerar que cada pessoa, até como nós lemos hoje mais cedo, quem planta mais vai colher mais, quem planta menos vai colher menos. Então, isso não tem como fugir a essa lei. E então não é simplesmente pegar toda a riqueza da sociedade e distribuir igualmente, porque daí seria injusto com quem está tendo mais esforço. Então você veja que a Torá ela tenta buscar um equilíbrio para que a riqueza não se acumule demais, gerando uma grande desigualdade e uma opressão, mas também ela preza pelo esforço de cada um. E impera o princípio da autorregulação. A cada 50 anos, um novo ciclo começa com todos tendo uma nova chance. E partindo agora num contexto mais espiritual, nós temos que entender que todos são escravos. Se vocês pararem para analisar, todos os hebreus, eles foram escravos de Faraó. E todos mesmo, exceto Moisés, que cresceu como no palácio do Faraó. Mas todos os hebreus, eles eram escravos. Então eles eram escravos do Faraó e aí eles foram libertos por Deus, logo eles foram comprados por Deus e passaram a ser escravos de Deus. Olha, agora veja que interessante. 50 dias depois que eles saíram do Egito, eles chegaram no Monte Sinai, receberam aquela revelação de Deus, e Deus faz um pacto com eles, e aí então eles se tornam formalmente escravos de Deus. Então, a cada 50 anos, todos os escravos devem ser libertos para terem uma nova chance, pois ninguém pode perdurar sendo escravos de outrem, mas apenas de Deus. Então, você veja a correlação aqui desse período de Shavuot com o conceito do Yovel, do jubileu, que também é num período de 50, período de 7 vezes 7. Nós sabemos que há esse entendimento de que Israel ele tem essa condição de esposa, né, diante de Deus. Né? É uma analogia que a gente faz. Deus é o marido, Israel a esposa. Agora, olha que interessante. A palavra marido em hebraico é Baal. Nós estamos aqui falando do Deus Baal. Só que a palavra Baal ela significa justamente isso, Senhor. Então, quando eles falavam Baal, eles estavam se referindo a um Senhor. A alguém que era dono da vida deles. Por isso que nós temos os Baalins. Mas o termo puramente Baal significa marido e senhor. Hoje, a palavra marido em hebraico é Baal. Então, Deus é o verdadeiro Baal de Israel. É o Senhor de Israel. Então, todos os hebreus, e aqui temos que delimitar. Hebreus. Os hebreus são que tiveram esse pacto com o Eterno, se tornaram esposas, se tornaram também escravos, consequentemente. Porque foram comprados. Aqui nós temos que lembrar daquela antiga tradição dos casamentos, em que a família do marido comprava a esposa, né, através de um dote. Então o marido se tornava senhor daquela mulher porque foi feito um contrato de compra e venda, mais ou menos. Hoje é muito estranho a gente pensar nisso, né? Porque hoje nós temos essa visão de igualdade, né?
entre homem e mulher. Então a mulher jamais iria se submeter hoje a ser comprada pelo marido. Mas na sociedade patriarcal antiga era assim que funcionava, né? Tinha essa questão do dote, do pagamento. Então a mulher via o marido como um senhor, o Baal, nesse contexto. Mas isso ainda continua valendo, né, para essa questão de Deus para com Israel. Deus é o Baal, né, é o Senhor de Israel, e os hebreus são escravos. Só que em Yeshua, como aqueles que creem estão no pacto com Yeshua, passam a ser co-herdeiros com Israel e também passam a ser escravos também. E quando nós entendemos que nós somos escravos de Deus, somos servos de Deus, então a gente percebe que tudo é dele, a terra é dele, e que nós estamos aqui não para nos preocuparmos apenas com o materialismo e com as riquezas desse mundo, para que a gente não acumule. Como o próprio Yeshua diz, né, não ajunteis os tesouros da terra, né, que a traça e a ferrugem vão consumir, mas ajunteis para vós tesouros nos céus. Porque nós somos apenas mordomos. Tem também uma outra parábola, né, do mordomo, que ele deve usar os recursos do mundo, para também construir para ele uma moradia eterna. E é até interessante que os próprios apóstolos, eles, em algumas cartas, eles faziam questão de se autodeclarar escravos. Lá em Apocalipse, por exemplo, revelação de Jesus, Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, né? A palavra que está escrita na João Ferreira de Almeida é servo. Mas no grego está escrito doulo, que é escravo. Paulo e Timóteo, servos, né? Douloi, de Jesus Cristo. E todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Escravos também. Paulo, servo, doulos, de novo, de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Até Judas, é que interessante, Judas, que era irmão de Yeshua, e irmão de Tiago também. Olha só, ele na carta dele, ele se apresenta como irmão de Tiago, mas escravo de Yeshua. Ele não embora ele fosse irmão de Yeshua, ele não fala que ele é simplesmente um irmão. Ele se coloca como escravo aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então, doulos, palavra grega, né, que significa escravo. E aqui, para finalizar, então, a gente até consegue entender melhor isso que Paulo fala aos coríntios. Aqui ele está discursando nesse trecho da carta sobre aquela questão da pessoa permanecer na vocação em que foi chamada. Então ele diz assim: você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Ou seja, se você não tem o que fazer, seja escravo e não ache que você é menos importante para Deus por ser escravo. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. E aqui ele está estimulando assim: se houver alguma chance de você ter a liberdade, não perca isso, porque Deus não se agrada que as pessoas fiquem escravas. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Ou seja, a pessoa, se ela era escrava de algum senhor, ela estava livre em Cristo. Mas se ela se foi o contrário, né? Se ela foi liberta, ela continuava sendo escrava em Cristo. Então tem essa visão bem paradoxal de que a pessoa que é escravo de Cristo, ele é livre ao mesmo tempo. Mais ou menos da mesma forma como Deus ele instrui que se houver um escravo no meio de vós, não trate essa pessoa com opressão, mas trate com misericórdia, com compaixão. E nós, como que somos escravos, nós temos um bom Senhor, que não nos trata com opressão, mas nos trata com amor, para que nós o sirvamos com dignidade e felizes. E aqui ele termina: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Então, ou seja, a única escravidão que é permitida e que Deus concorda é que quando a gente seja escravo de Deus. E o que isso implica?
Isso implica um compromisso da nossa parte também, de se nós somos escravos, nós devemos então essa submissão a Deus e devemos trabalhar, né? Qual que é a principal característica do escravo? É o trabalho. Então a gente tem que trabalhar para Deus. E como que a gente trabalha para Deus? Cumprindo aquilo que Ele nos ordenou que a gente faça. Então a gente não pode ficar simplesmente... Eu já falei isso outras vezes, eu gosto sempre de repetir isso. Nós não podemos ficar passivos, né, dentro do reino de Deus e só buscar benefícios, buscar a bênção de Deus. Mas a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Não apenas o trabalho nosso, do qual a gente se alimenta, mas também o trabalho espiritual, né? O trabalho de praticar boas obras, uns para com os outros. E sermos generosos, né? Aplicarmos a generosidade, ainda que a nossa situação não seja tão favorável. Então, essa era a mensagem de hoje. Então, Shabbat Shalom, uma ótima semana.